Êxodo 33, 12 ao 17. Lerei os textos dos versos ímpares dos irmãos dos pares. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra santa, viva e eficaz, e desejosos estamos de que sejamos aqui alcançados por tua graça, pela mediação do teu Espírito, para falar ao nosso coração aquilo que o Senhor já preparou para falar conosco nessa manhã. Cremos que o Senhor nos trouxe aqui para prestar-lhe culto, culto santo, culto espiritual, um culto agradável, culto racional. Mas cremos também que o Senhor não só nos trouxe aqui para prestar culto ao teu nome. Acreditamos também que o Senhor quer falar ao nosso coração, que o Senhor tem algo para cada uma das pessoas que entrou na tua igreja, no teu templo nessa manhã, pois o Senhor conhece a vida de cada uma delas. Como o salmista diz, o Senhor é aquele que sonda e conhece. O Senhor sabe do nosso deitar, do nosso levantar. O Senhor conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Por isso precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Dirige a nossa vida, revela-te a nós através da tua palavra e revela quem nós somos, para assim entendermos o quanto nós precisamos do Senhor. Perdoa os nossos pecados e fala ao nosso coração. Nossa oração de gratidão e de fé, fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos irmãos. Quero compartilhar com você nesta manhã um pouquinho mais acerca desse personagem bíblico, um líder de excelência, um líder escolhido pelo Senhor. Esse homem que é tão colocado num lugar muito especial para o povo israelita, esse homem chamado Moisés. O que é que Moisés conhecia acerca de Deus? Se você abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, você vai ver que Moisés conheceu a Deus através de uma teofania, a partir da sarça ardente. E ele conheceu um Deus que era bem diferente de todos os deuses que ele havia conhecido ali no Egito, enquanto esteve, durante o tempo que ali ele ficou. Esse Deus da sarça ardente é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que da sarça ardente revela que ele é santo e que ele não comunga com o pecado e que ele exige daqueles que andam com ele uma vida santa. Por isso ele disse para Moisés: tire a sandália dos pés, se achegue para cá. Mas também disse Deus a Moisés que ele tem um povo que clama. E ele é Deus que ouve o clamor, que responde o clamor do seu povo. É o Deus que envia Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Ele é o Deus que se apresenta a este povo que está no Egito
como o grande eu sou, o Deus acima de todos, o Deus soberano, o grande eu sou. Ele é o Deus que abençoa o seu povo, libertando o povo do Egito, mandando as pragas, destruindo e submetendo à ignomínia e à vergonha todos os deuses daquele povo, do povo do Egito. E Deus comissiona Moisés para ser o seu libertador. Embora Moisés tivesse um certo conhecimento acerca de Deus, havia muita coisa que Moisés não sabia. Moisés não tinha nenhuma condição de conhecer o seu futuro, de conhecer o porvir, as coisas que estavam além dele. Moisés disse a Deus: o Senhor me manda agora tirar o povo de lá, mas eu não conheço esse povo, eu não sei qual é a índole desse povo, o Senhor apenas me manda tirar o povo de lá. Mas nós, irmãos, porque estudamos a palavra, conhecemos a história veterotestamentária, nós sabemos que o povo de Israel era um povo muito bom de se liderar. Era um povo muito legal, não é verdade? Um povo muito joia, um povo que não reclamava, um povo que não desejava abandonar Moisés e voltar para a escravidão, para comer as guloseimas do Egito. É um povo que não tinha o coração duro, é um povo que não provocava a ira de Deus, um povo que, certa ocasião, Deus estava tão insatisfeito com a conduta do povo, que disse para Moisés: Moisés, eu vou exterminar esse povo é tão jóia, eu vou começar tudo a partir de você. Moisés não sabia mesmo o povo que ele iria caminhar dali para frente, ao ir até o Egito para liderar esse povo e tirar o povo de lá. Moisés também não conhecia o que viria à frente de si com respeito à sua família. Nós lembramos que, certa feita, Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, seus irmãos, porque ele havia se casado com uma mulher que os seus irmãos não queriam, não aprovaram, e se rebelaram contra Moisés, e disseram ao povo: ele está desqualificado, nós vamos liderar agora a partir de Moisés, Moisés está fora, nós vamos ocupar o lugar de Moisés. Conflitos na família. Moisés não esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu com ele, um conflito sério com a sua família. Moisés não tinha condição de prever quantos inimigos ele iria enfrentar até chegar na terra prometida. Os amorreus, os amalequitas, Og, rei de Bazã. Se você consultar o livro de Josué, capítulo 12 e 13, ali está uma lista completa de todos os reis que Moisés precisou enfrentar para conduzir o povo até a terra prometida. Moisés também não tinha condição de prever os inimigos que estavam dentro dele. Aquelas situações que emergem de dentro de nós, diante de uma caminhada com o povo de Deus. Moisés não sabia que ele iria ficar tão enfurecido que, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. Uma ira, algo incontido surgiu dentro dele. E por conta disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Isso está registrado em Números, capítulo 20. Moisés também, como cada um de nós, não poderia prever o dia da sua morte. Não sabia ele que, ao chegar no cume do Monte Nebo, ali ele seria tomado por Deus e levado para as mansões celestiais. Moisés não sabia de nada disso, meus irmãos. A única coisa que Moisés sabia é que Deus o estava comissionando para liderar e tirar o povo de lá do Egito. E nós, meus irmãos? Nós sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um segundo? Daqui a um minuto? As cortinas do ano de 2019 estão se fechando. As cortinas do ano de 2020 começam a se abrir. Você sabe como será o seu futuro? Você tem, assim como Moisés, a consciência de que nós não sabemos um palmo do que vai ser daqui para frente? Você sabe os problemas que você vai enfrentar no próximo ano? A nível de família, a nível de relacionamento com as pessoas, como Moisés teve. Você sabe quantos inimigos poderão surgir diante de você, como surgiu para com Moisés? Você sabe o momento em que você pode ser tomado de algum sentimento danoso,
e que você vai agir tomado por aquele sentimento e depois você vai se arrepender, porque não deveria ter sido assim? Você sabe o dia em que Deus vai chamar você para morar com Ele, ainda que você esteja próximo da conclusão de um projeto, como Moisés estava de entrar na terra prometida e ali ele foi tomado por Deus? Você sabe o que vai acontecer com você no próximo ano, neste novo ano de 2020? Moisés não sabia nada disso. Moisés tinha apenas uma convicção, uma certeza, enchia o coração de Moisés. E a certeza era essa: se a tua presença não vai comigo, não me deixe sair desse lugar. Viver sem a presença de Deus parece uma perspectiva assustadora para Moisés. Viver sem a presença de Deus é algo inadmissível na mente e no coração de Moisés. Mas para espanto nosso, o próprio Cristo falou que existem pessoas que sistematicamente insistem em viver longe da presença de Deus. Vejamos algumas delas que o próprio Cristo citou. Lucas 12, 16 a 21. Está lá escrito assim, confira por favor na Bíblia comigo. E ele lhes proferiu ainda uma parábola, disse Jesus em Lucas 12, 16 a 21. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde colher meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pessoas que, consequentemente, diante dos apelos do mundo, entenderam que o motivo da vida, a razão da existência, a segurança do futuro está em fazer celeiros e construir celeiros e acumular celeiros. Para este, Jesus disse: é um louco, está caminhando longe de Deus. Mateus 7, 21 a 23, diz Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Das palavras de Jesus, reconhecemos que existem muitas pessoas mundo afora que estão longe da presença de Deus. E existem muitas pessoas dentro das igrejas e que continuam longe da presença de Deus. O que nos impede, irmãos, de andar diante dessa bendita presença? O que é que nos afasta de caminharmos continuamente, cotidianamente na presença de Deus? Isaías 59, versículo 2, é um texto muito conhecido nosso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Vejamos o exemplo de Davi, no Salmo 51, 11. Depois de ser confrontado pelo profeta Natã, Davi diz: não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Para Davi, a semelhança de Moisés, não existia nada mais caro, nada mais importante do que caminhar na presença do Senhor. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Este é o sentimento que você tem, este é o sentimento que nós temos. A coisa mais importante para nós, realmente nesse novo ano que se inicia, é a presença de Deus. Esse texto
nos convida a aprender com Moisés alguns benefícios de se viver na presença de Deus. Eu quero convidar você a continuar então com a sua Bíblia aberta, aí em Êxodo 33, e percebermos o quão Moisés entendia a prioridade, aquilo de mais relevante para caminhar, para continuar seguindo em frente. Isto é, a presença de Deus e os benefícios dessa doce presença. Bíblia aberta, Êxodo 33, verso 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa promessa divina é tão importante e é repetida por Deus na própria figura do Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Deus encarnado. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Leve meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois eu sou gentil e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus nos aceita como nós somos. Deus aceita a nossa fragilidade. Deus aceita as nossas limitações. Deus aceita que nós não temos força. Deus aceita que nós somos inábeis. Deus aceita a nossa fraqueza diante do grande desafio que é viver a vida. Por isso ele diz: vinde a mim como você está. Vinde, porque aqui existe uma figura que Jesus usa, muito comum naquela época, que é do homem do campo. É o homem que tem um arado, o homem que tem um campo para arar, e ele tem 2 bois. Veja como Jesus se apresenta para que as pessoas da época entendam o que ele está falando. O boi mais experiente, mais velho, acostumado aos trabalhos, é colocado ao lado daquele mais novinho que vai começar a caminhar, a começar a trabalhar para arar a terra daquele homem. E sobre o pescoço de ambos é colocada uma peça de madeira, chamada jugo. Então um é preso ao outro. E aquele boizinho mais velho, mais experiente, mais forte, vai conduzindo o outro por onde ele tem que andar. Os passos que são dados, a direção que é dada, a força que é colocada para arar a terra. Aquele mais novo não sabe nada. Ele até é arredio, ele faz força para o lado contrário, caminha para o caminho errado, ele faz coisas erradas, mas o mais velho, o mais antigo, o mais experiente, conduz o mais novo daquilo que ele quer falar, daquilo que ele deve fazer, perdão. E aqui Jesus está dizendo: nós precisamos caminhar juntos, precisamos estar lado a lado, mas saber que quem vai conduzir você a realizar uma grande obra, caminhar de uma maneira que agrada a Deus, sou eu. Juntos, inseparáveis, caminhando unidos para a glória do Senhor. E é assim, meus irmãos, unidos em Jesus, caminhando com Jesus, deixando que Ele nos conduza, que Ele seja o nosso mestre, que Ele faça a força que nós não temos a fazer, assim Ele se coloca para nos dar descanso. Só podemos encontrar descanso nessa vida caminhando com Jesus. E o descanso em Deus não significa estar sempre vivendo coisas boas. Pelo contrário, o descanso em Deus é um verdadeiro paradoxo. Pois quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, que somos fracos, inábeis, incompetentes, é aí que Ele revela a força em nós. É aí que o sobrenatural entra na nossa vida. É aí que a paz de Deus inunda o nosso coração. É aí que o descanso vem na turbulência. É aí que nós realmente vamos encontrar a verdadeira revelação de um Deus que nos dá descanso em qualquer momento da nossa caminhada. E Deus é assim. Ele diz que caminhando com Moisés, e Jesus vem referendar isso no Novo Testamento, aquele que caminha com Ele irá encontrar descanso para a sua alma. Então temos a primeira bênção da companhia divina, descanso. E agora Moisés recebe o segundo benefício dessa presença,
Êxodo 33, versículo 16. Vamos lá? Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Segunda bênção dessa presença maravilhosa de Deus conosco é saber que nós somos um povo aonde o Senhor nos concede a sua graça. E agora, ouvindo Paulo referendar, subscrever essa mesma teologia, nós vamos ver 2 Coríntios 12, de 7 a 10, da experiência de Paulo com a graça de Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Embora Deus não remova o espinho de Paulo, Deus o assegura dizendo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus diz a Paulo que a força virá bem quando ele estiver totalmente impotente, fraco. Deus está dizendo a Paulo: eu vou ajudar você a suportar, a seguir em frente, a avançar e nunca desistir. Deus está dizendo para Paulo: a minha graça o susterá. Você viverá pela minha graça. Deus faz o seu melhor para conosco, irmãos, quando nós estamos nesse lugar da fraqueza, da incapacidade, quando nós somos submissos e realmente colocamos a nossa vida aos cuidados do Senhor. E ninguém, meus irmãos, ninguém pode levar o crédito por isso, exceto Deus. E esse é o ponto principal de Paulo, quando ele diz: eu vou me alegrar ainda mais nas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim, para que a glória seja exclusivamente do Senhor. E quando Paulo diz: eu não tenho condição de ser um apóstolo, é quando Paulo diz: eu não tenho condição de ser um doutrinador da igreja, eu não tenho condição de ser um missionário e abrir igreja, eu não tenho condição de ser um pastor da igreja, de ser um evangelista, um missionário. Exatamente nesse momento que a graça de Deus aparece. É nesse momento que ele percebe a sua inabilidade para confiar no poder de Deus. É quando, irmãos, nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus para reconhecer que nada somos. É aí que se manifesta em nós a graça do Senhor. Moisés percebe quão significativo é caminhar na presença de Deus. Paulo também percebe que andar na presença de Deus é realmente caminhar com descanso e com a graça que provém do Senhor. Amém? Mas existe um terceiro benefício que está contido aí nesse texto. Êxodo 33, 16. Vamos ler de novo? Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura se andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Agora vamos a 1 Coríntios 1, 26 e 36, por favor. Agora vamos ver Paulo falando sobre o povo separado, o benefício de ser separado por Deus. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você e eu temos um grande privilégio de caminharmos com o Senhor. Porque quando nós escolhemos algo de livre e espontânea vontade, sem obrigação, normalmente nós escolhemos aquilo que é melhor. Diante do nosso exame, diante da nossa pesquisa, quando você vai à internet para comprar alguma coisa, quando você vai a uma loja para comprar alguma coisa, você escolhe o melhor diante do seu conhecimento e dos seus olhos. Não é verdade? Veja o meu exemplo. Quando eu fui escolher uma mulher para casar, eu escolhi a Conceição. Podia ser a melhor, a mais linda, a bela, separada de Deus para mim. E assim nós somos. Mas veja bem o que é que Paulo diz. Paulo diz que Deus não escolheu-nos de acordo com os nossos méritos, mas Deus nos escolheu porque nós tínhamos e continuamos a ter muitos deméritos. Veja o que diz o texto. Paulo diz que ele nos escolheu, e ele diz aqui nos versos 27 a 28, olha o que está escrito: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Olha, nós somos loucos aos olhos de Deus. Ele escolheu as coisas que não são, para envergonhar as que são. Ele escolheu as coisas fracas. Ele escolheu as coisas que o mundo dizia que não vale a pena. Ele escolheu-nos assim como nós somos, desprezados e coisas que não são. Deus no passado escolheu um povo escravo para ser o seu povo. E hoje nós sabemos, irmãos, quanto tempo nós fomos também escravos do pecado. Hoje nós podemos olhar para o povo lá no Antigo Testamento e perceber o quanto nós nos assemelhamos a eles de forma espiritual. Quão degradante era a nossa vida, quantos erros, quantos deméritos, quantas coisas ruins, quanta inabilidade, quanta fraqueza nós temos e nós tínhamos quando Ele nos escolheu. Mas foi assim que Ele escolheu a mim e a você. E foi assim que Ele escolheu a igreja de Corinto. Uma igreja difícil de caminhar, mas Paulo está dizendo a essa igreja: Deus nos escolheu apesar dos nossos deméritos. E agora no versículo 30, Paulo vem enfatizar essa verdade: mas vocês são dele, mas vocês são de Cristo, mas ele vos escolheu, vocês agora são de Cristo, vocês gozam do grande benefício dessa pertença, vocês foram separados, santificados para serem do Senhor. Deus, por conta da sua livre misericórdia e graça, escolheu eu e você. E agora nós estamos enxertados na videira, enxertados em Cristo Jesus. Cristo nos escolheu. E nos escolhendo assim, Ele nos fala de benefícios dessa pertença, que aqui está no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. A partir de agora nós recebemos uma sabedoria, e que não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria divina, é a sabedoria para a salvação, que nos dá discernimento, entendimento da obra salvífica de Cristo por nós na cruz. Só quem tem essa sabedoria divina consegue entender a supremacia, a maravilhosa obra que Cristo realizou na cruz para nos salvar. Mas não só a sabedoria, o texto diz que Ele também nos deu a justificação. E essa palavra, irmãos, é uma declaração forense.
quando estamos diante de um tribunal e o juiz bate o martelo e diz: olha, o réu está absolvido. Essa afirmação é a mesma de Cristo aqui, é a mesma de Paulo falando da obra de Jesus. O grande juiz de todos os homens, bateu o martelo em nosso favor e diz que em Cristo nós fomos justificados, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Uma grande obra ele fez por nós, pagou pelo nosso pecado e Deus nos justificou nele. Em Cristo recebemos a santificação. Outrora, todos nós éramos imundos, poluídos, depravados, corruptos, mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo fala aos Efésios. Mas em Cristo, meus irmãos, e somente nele, perdoados, lavados, com almas mais brancas do que a neve, e assim podemos caminhar na presença do Senhor. Em Cristo recebemos a redenção, a libertação completa de todas as consequências do pecado, especialmente a morte. Ele nos fez a redenção do nosso corpo. Um dia iremos morar com Ele com corpos transformados, mas com a nossa alma livre de qualquer corrupção. Uma obra maravilhosa de Cristo por nós. Assim e só assim, esse povo é convocado para caminhar em uma direção. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Caminhando para o alvo, onde Deus é a coisa mais importante da nossa vida, aonde o Senhor recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É assim que Moisés deseja caminhar com o Senhor. Será que essa é a nossa vontade para o próximo ano? Concluindo, irmãos, essa palavra nessa manhã, Moisés não sabia de nada o que viria pela frente. Nós também não sabemos. Mas uma convicção, uma certeza, encheu o coração de Moisés. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe arredar o pé daqui. Não nos deixe caminhar. Meus irmãos, nós temos essa convicção. Esse é o melhor para nós para o próximo ano. Esse é o desejo da sua vida e da minha vida. Caminhar e caminhar com o Senhor. Vamos curvar as nossas frontes. Vamos convidar o Ministério de Louvor para cantarmos a Deus um cântico.